Boa noite, meus amigos. Vamos dar início hoje ao nosso trabalho de divulgação das mensagens do nosso Mestre Jesus. Existe uma série de livros que mostram essas diversas mensagens e hoje nós vamos começar aqui pela primeira mensagem. Como ela é longa, eu estou dividindo em 3 partes para não ocupar muito tempo em cada uma de nossas interferências. Vamos fazer uma leitura reflexiva dos escritos no livro Nova Ordem de Jesus, que foi ditado pelo apóstolo Tomé ao médium Diamantino Coelho Fernandes, em 13 de junho de 1970, no Rio de Janeiro. Então, esse apóstolo Tomé foi aquele mesmo que seguia Jesus e que tinha um aspecto muito científico, né? Era muito crítico do que estava observando. Tanto que não acreditava em nenhum dos seus colegas quando diziam que Jesus havia ressuscitado. E foi preciso que ele tocasse nas feridas para ter essa comprovação. Então hoje ele está aqui conosco, servindo, né, de mensageiro dessas importantes mensagens do nosso Mestre, se colocando como vidraça. Hoje a gente vai partir para a fé, para poder acreditar nisso que ele está trazendo para nós. Bom, essas mensagens são palavras dirigidas ao mundo que se encontra hoje envolvidos nas trevas. Mesmo que essas mensagens estejam defasadas 50 anos no tempo, continuam dentro da mesma problemática de estarmos dominados pelas sombras, principalmente aqui no Brasil. Vejam bem ao nosso redor, quem tem olhos para ver, que não existe mais nenhuma instância que nós possamos recorrer para que a justiça seja feita. Nós observamos irmãos nossos presos sem nenhum tipo de coerência jurídica. Temos medo de sair às ruas, de falar. Então as trevas estão dominando muito o nosso espaço. Todas nossas instituições estão tomadas pelo poder do mal, cuja principal arma é a mentira e as falsas narrativas. Tem algumas pessoas que são mais assim perigosas, né? São mais ostensivas com relação a essa aplicação do mal. E pessoas ao lado delas, né, que não sabem ou não têm coragem para reagir e colocar a justiça acima das mentiras, das injustiças, das falsidades que elas praticam. O Mestre Jesus, por isso, vem mais uma vez ao nosso encontro, desta vez através da mediunidade de Diamantino Coelho e a transmissão do pensamento do apóstolo Tomé, e que toma a liberdade de fazer algumas pequenas alterações no sentido de adequar as informações ao contexto atual, sem causar nenhum desvirtuamento das mensagens originais. Ele diz, Tomé, que o Senhor Jesus lamenta profundamente que ao término de 20 séculos de sua vinda ao planeta em corpo humano, ainda permaneçam almas que já na Terra se encontravam ainda voltadas para os transitórios interesses materiais, desde aquela época. Não evoluíram nada.
2000 anos daquelas lições magníficas do Mestre, a partir do Sermão da Montanha, que é uma beleza fenomenal. Mas quantos ouviram, não praticam? É o inverso, às vezes, faz o oposto daquilo que está sendo colocado. Né? Estão voltados para os interesses mundanos, materiais, desligados do verdadeiro interesse espiritual, aquele pelo qual muitos se comprometeram a vir aqui na Terra para resgatar o mal que fizeram, corrigir as mentiras que praticaram. Com o início do século XXI, tem de terminar as oportunidades concedidas às almas presentemente encarnadas. Tudo tem um ponto final. Então, nós tivemos várias oportunidades de nos educarmos, de evoluirmos espiritualmente, estamos marcando passo aqui. Esta é a nossa última oportunidade para corrigirmos nossos defeitos, né? Para que a gente fique liberto dessa crosta material egoísta que nos cobre todos. É tempo dos filhos de Deus que estamos encarnados, né? Encontremos alguns momentos nas 24 horas do dia para nos comunicarmos com o Senhor Jesus, para dizer onde nós estamos, o que estamos fazendo nas diversas regiões do mundo. Essa comunicação com o Mestre é importante para que nós nos fortalecemos frente a diversas dificuldades que aparecem, ameaças que despertam medo, que às vezes ficamos tolhidos nas ações do bem, com medo das ações do mal sobre nós. O Mestre está instalado aqui, em solo terreno, para dirigir ele mesmo esta nova ordem que nós estamos aqui ajudando a divulgar, para que todas as almas se preparem para uma partida que não tem data prefixada. O corpo pode falhar a qualquer momento, não tem mais condições de agir fisiologicamente. É decretada a morte desse corpo físico que deixa de ser o nosso instrumento de aprendizado. E nós voltamos para o mundo espiritual, onde é nosso lar permanente. O Senhor Jesus está dirigindo em espírito esta nova ordem, com o objetivo de convocar todos nós, homens e mulheres, a olharem um pouco mais para dentro de nós mesmos, para o nosso eu espiritual, e menos para o exterior que à Terra pertence, e terá de permanecer até o término de cada experiência material. Então nós estamos aqui com este corpo que precisa de algumas coisas para sobreviver. É importante que a gente tenha cuidado com ele, não o machuque, né, com acidentes, com drogas, com viciações as mais diversas, para mantê-lo íntegro, para que ele cumpra o seu papel junto ao nosso espírito de aprendizado para o espírito. Todos nós que estamos encarnados somos espíritos dirigindo esse corpo carnal que está nos servindo e que permite que nós consigamos ficar aqui no mundo material, neste solo terreno, mas que ao fim todos nós devemos retornar ao mundo espiritual de onde nós viemos por diversas vezes. Daí porque esta advertência. Nós estamos aqui no momento de limite, onde o planeta vai passar por um processo de evolução, passa a ser de provas e expiações e passa a ser um planeta de regeneração.
Hoje ainda observamos que o mal prevalece sobre o bem, nesse planeta de provas e expiações. Mas logo que ele passar por essa etapa evolutiva e alcançar um nível de planeta de regeneração, então o bem prevalecerá sobre o mal. E certamente as pessoas que estão aqui, que ainda estão bastante duras no egoísmo, na maldade, não vão ter mais condições de permanecer conosco, aqui nesta terra, onde o bem vai prevalecer. Todos, sabendo que somos espíritos transitoriamente encarnados, devemos voltar diariamente nossos pensamentos para o alto, a fim de recebermos as intuições e a inspiração de que necessitamos tanto ou mais que o alimento para o corpo. Porque o corpo é transitório, é passageiro. Claro que a gente vai ter o maior cuidado com ele, para não ter doenças, para não ter vícios, para não ser egoísta e machucar o próximo, em busca de benefícios, de mordomias. Não. O corpo pode ter os seus desejos, mas nosso espírito tem que ter força, firmeza para que ele não domine o nosso comportamento. É o nosso espírito que deve comandar as ações. Porque sendo espíritos encarnados e sabendo que a existência terrena não vai além de umas poucas dezenas de anos, eu estou agora com 7 dezenas de anos e logo estarei indo para o mundo espiritual. E o que vou levar para o mundo espiritual? A não ser aquilo que eu pratiquei com o meu próximo em relacionamentos, quer seja bons, quer seja maus. Se eu pratico boas ações, eu irei para o mundo espiritual com uma certa reserva de benefícios que eu vou usá-lo para minha aproximação com Deus, com a essência divina. Mas se eu não fiz isso, eu pratiquei o mal, eu tenho que voltar para corrigir esse mal que eu fiz. Se a justiça terrena não consegue fazer a justiça naqueles que são precisos, que são marginais, que são bandidos, que são fascinas e criminosos, se eles saem daqui impunes e pensam que estão com isso sendo muito valorosos, né? Certamente vão se deparar com a justiça divina. E no processo de reencarnação é que nós vamos observar a justiça divina. Aqueles que estão numa situação de deficiência mental, de loucura, de aleijados, de aleijões, enfim, a miséria humana que traz muitas pessoas que nós vemos ao nosso redor, muitas vezes é essa questão do pagamento da justiça divina em função do mal que foi feito e que precisa ser pago até o último centavo. Por isso, nada é mais importante do que reconhecermos a liderança do Cristo que nos trouxe essas informações tão preciosas para a nossa evolução espiritual. E fazendo agora o que nos compete fazer, com os talentos que recebemos do Pai. E que fiquemos bem posicionados no exército do bem, que enfrenta atualmente uma batalha decisiva na milenar guerra espiritual, que foi desencadeada por Lúcifer lá atrás, combatida por Miguel, nosso arcanjo Miguel, e que hoje permanece nessa luta milenar. Mas nós que nascemos, que fomos criados simples e ignorantes, mas com a centelha divina dentro da gente, vamos saber evoluir e criar dentro de nós essa força divina com a ajuda, a partir do Mestre Jesus, de todos os amigos espirituais que seguem a vontade de Deus, que nos ajudamos mutuamente nessa luta. Portanto, meus amigos, fiquemos hoje por aqui com essa consciência, com essa informação de que não estamos sozinhos. O Mestre Jesus está conosco
e está mostrando essas lições que nós temos obrigações de divulgar para todos aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer essas mensagens, de conhecer a realidade do nosso Mestre e que Ele está sempre conosco. Boa noite a todos, paz e luz.